Graça e paz, jovem abençoado, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Cabeça Moderna. Eu sou o seu amigo presbítero José Alves e nós estamos aqui neste sábado com a nossa segunda parte do nosso estudo sobre a depressão no meio dos jovens. Não saia daí, nós já vamos entrar para o nosso estudo, mas antes eu quero convidar você que ainda não fez a sua inscrição, canto inferior direito aí da sua tela, que você que está no computador, é só você clicar ali, fazer a inscrição, ativar o sininho. Eu tenho a certeza que você será muito bem abençoado. Deixe o seu like e principalmente compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, porque eu tenho certeza que através do nosso estudo alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Vamos entrar na palavra de Deus. Continuação do nosso primeiro vídeo, lembrando que no nosso primeiro vídeo nós falamos sobre os números da depressão no mundo e no Brasil. Agora nós vamos falar sobre o que é depressão, quais são os sintomas, o que ela causa e alguns tratamentos. Mas também vamos falar dentro da Bíblia sobre este assunto. Não saia daí. Lembrando, cabeça moderna é cabeça de quem crê em Deus. No estudo anterior, nós falamos sobre alguns números da depressão no meio dos jovens no mundo e no Brasil. Nós vimos lá que a depressão ela é uma realidade no meio dos jovens e nós precisamos ficar atento com essa doença que é parte do meio dos jovens nos dias de hoje. Nós vimos lá que ela é a segunda maior causa do suicídio no meio do povo, no meio dessa geração, essa geração moderna, essa geração evoluída. A depressão é uma realidade no meio dessa juventude. Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma introdução simples do que é a depressão, do que ela causa na vida das pessoas, quais são alguns sintomas. E nós vamos entender na Bíblia alguns personagens que possivelmente sofreram também algum tipo de depressão e nós vamos ver sobre isso. E nós vamos entender no estudo de hoje que a depressão ela tem cura. E a depressão, nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos sobre a depressão. Nós ouvimos várias vezes pessoas, jovens, senhoras e senhores cristãos, falando que a depressão é uma coisa do diabo, é uma coisa que o inimigo põe na vida das pessoas. Nós vamos entender isso um pouquinho. Então, o que é a depressão? A depressão, segundo estudiosos, segundo os psicólogos, psiquiatras, a depressão é um transtorno mental que leva as pessoas a tomarem atitudes que não é corriqueira, não é normal em sua vida. A depressão, ela leva as pessoas a sair do seu mundo atual e entram a viver num mundo mental, um mundo onde elas criam em sua cabeça. Por exemplo, a pessoa que vive, que começa a sentir a depressão, começa a ter a depressão, ela fala que ela não tem mais a capacidade de fazer as coisas,
que ela se sente uma pessoa impotente, ela se sente uma pessoa onde ela não vai conseguir fazer nada, ela fica desacreditada, ela começa a ver que não tem mais solução. São vários sintomas psíquicos que a pessoa que sofre de depressão ela passa a ter. A depressão também ela tem uma influência na saúde das pessoas. Por quê? A pessoa que ela está sofrendo com a depressão, ela não sente vontade de lutar por alguma coisa. Ela não sente assim um motivo, uma motivação em buscar ajuda ou querer aprender ou querer se levantar no meio daquela situação que ela está. Aí o que acontece? Começa a afetar a sua saúde, a saúde corporal. Ela começa a enfraquecer, ela começa a alimentar algumas doenças sanguíneas, ela começa, talvez ela ative uma diabetes, a obesidade, porque normalmente as pessoas com depressão, ela dentro de um tratamento, ela tem que tomar os seus remédios, ela fica deitada o dia inteiro, ela não levanta, ela não pratica exercício. Então a sua vida ela começa tanto no aspecto mental quanto no aspecto físico, ela começa a sofrer esse impacto da depressão. A depressão ela possui, vamos se dizer assim, duas vertentes. A primeira, ela é uma depressão recorrente. Como? Alguns sintomas, algumas pessoas que sofrem depressão, ela durante o seu dia a dia, ela está bem, depois ela cai num período de depressão por alguns dias, algumas semanas. E aonde o seu humor, o seu jeito de ser modifica assim abruptamente. Ou seja, ela passa a ficar muito sentimental, ela fica desacreditada, ela fica desesperada por certos assuntos, ela começa a ficar fora de si. Diz os estudos que ela ataca a ansiedade, se torna uma pessoa ansiosa, mas essa ansiedade muitas das vezes traz a pessoa com depressão, traz a impaciência, traz a pressa, traz o conflito. Então essa é a depressão recorrente. Ela vive um período de tempo com o transtorno da depressão, depois ela melhora, ela tem picos de melhora. Essa seria uma depressão recorrente. Uma outra depressão seria a depressão afetiva, o transtorno afetivo. Ela traz uma diferença no seu humor afetivo, por quê? Ela se relaciona com pessoas, mas em um certo período de tempo, ela começa a perder essa afetividade, ela perde a paciência com as pessoas, ela perde por um período de tempo aquela sensação de ser amigo, de ter cuidado com a pessoa. Então essas são os tipos, algumas vertentes que a depressão causa nas pessoas, causa nos jovens. Existem alguns fatores que contribuem para que as pessoas entrem em depressão. Estresse,
O trabalho do dia a dia, aquele trabalho corriqueiro, é muito trabalho, muita cobrança, é o patrão na cabeça, é o professor na cabeça, é a família cobrando seus filhos, pais cobrando seus filhos. Olha, se você não fizer isso, você não vai ser ninguém, você tem que fazer isso para você ser alguém. Qual é a idade do seu filho? Qual é a idade da sua filha, mãe, pai? Tome cuidado com as cobranças. Olhe a idade que está o seu filho, a sua filha. Nós vimos no primeiro vídeo que a faixa etária de pessoas que cometem o suicídio é de 15 a 28 anos. Tome cuidado, pai e mãe, com a cobrança sobre a vida do seu filho. Outros coisas que podem levar a pessoa a ter a depressão são os traumas. São traumas de infância, são traumas atuais, morte de parentes, morte dos pais, pode ser o desemprego. A sociedade hoje, ela está impondo muitas coisas sobre as costas dos jovens. Como se você não for bem aplicado naquilo que o mundo dita, que as regras que a sociedade impõe. Hoje, se você não for, não cair na modinha que a sociedade impõe, isso pode ocasionar uma depressão no seu filho, isso pode ocasionar uma depressão na sua vida, mãe. Nós precisamos entender através desse estudo que a depressão, ela é uma realidade no nosso meio. E como que eu e você, como cristão, você jovem, como uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa aí que tem tudo na vida, você tem saúde, você tem inteligência, você tem pensamentos, projetos, como que nós precisamos se atentar para não cair na depressão? Eu quero convidar você a nós fazermos 2 leituras na Bíblia para você entender que Deus, Ele faz parte também do tratamento da depressão. Quanto aos tratamentos, nós temos tratamentos psíquicos, nós temos tratamentos através de remédios, são tratamentos eficazes, sim, contra a depressão, e nós temos o maior tratamento que existe na face dessa terra, que é o tratamento divino, é o tratamento através de Deus. Eu quero fazer a primeira leitura com você. Se você tem uma Bíblia aí onde você está, abra ela no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 19, a partir do versículo de número 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse:
levanta-te e come. Nós lemos sobre Elias. Elias era um homem de fé, ele orava. Quando ele orava, milagres aconteciam. E nós lemos aqui no texto que quando ele estava fugindo de Jezabel, que o povo estava atrás de Elias, diz a palavra que ele teve medo de morrer. E ele fugiu. Ele se sentiu sem força, ele sentiu com medo. E ele teve vontade de morrer. Elias era um profeta, era um filho de Deus. E ele passou por provações, por situações que ele desejou morrer, cometer o suicídio. Só que diz a palavra que quando ele estava deitado debaixo de um zimbro, diz que veio um anjo e colocou Elias de pé. Ajuda divina. Tem mais um texto que eu quero ler com você, está no livro de Jeremias, no capítulo 8, no versículo 18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Nós lemos sobre Jeremias. Jeremias foi um profeta escolhido por Deus, tanto é que no seu capítulo 1 fala sobre Jeremias que desde o ventre da sua mãe, Jeremias já era escolhido por Deus e já tinha ganhado as nações como profeta. Jeremias, ele viu muitas coisas acontecer, viu muitas desgraças, ele viu muitas coisas ruins acontecer e sofreu por isso, porque Jeremias pregava a verdade. E diz o texto sobre Jeremias que ele desejou não ter nascido. Eram sentimentos que existiam naquela época, existiam naquele período. Hoje não é diferente. As situações a qual vocês jovens estão vivendo, vocês têm que tomar muito cuidado com aquilo que está oprimindo a vida de vocês. A cobrança demais sobre a vida dos jovens podem levá-los a sofrerem de uma depressão muito forte. Nós precisamos tomar cuidado. A depressão é uma coisa que está no meio do povo, no meio das pessoas, e muitos estão achando que a depressão é uma obra maligna. Jovens, pais, mães, entenda uma coisa: o inimigo, ele usa a depressão para atentar a vida dos jovens. Ele usa essa doença, esse transtorno, para atentar a vida dos jovens. Você pode ver alguns depoimentos nas mídias, você pode ler sobre alguns depoimentos de jovens que eles falam que no seu período depressivo, o seu período onde eles estão passando pela depressão, eles ouvem voz dizendo que eles não vão conseguir, que não vai dar certo, que está tudo errado. Aí aquela coisa começa a afetar a sua vida até eles chegar ao suicídio. É isso que o diabo quer destruir a vida do jovem, quer destruir a vida das famílias. Então, jovem, se atente às coisas de Deus, porque Deus, ele é o único que pode livrar a sua vida da mão do inimigo. Ele é o único que pode, de um minuto para o outro, de uma hora para outra,
falar para você: levanta-te, se coloca de pé. Jovem, não saia debaixo das mãos de Deus. Tome cuidado com aquilo que está tentando interferir na sua vida. Não deixe que a sociedade coloque sobre as suas costas um jugo muito forte, muito pesado. Mãe, pai, cuidado com a cobrança com os teus filhos. Você tem que educar, você tem que ensinar, mas não cobre, ensine. Sabe por quê? Porque nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Nós precisamos estar focados em Deus, porque é o único que é o grande salvador das nossas vidas. Lembre-se disso. Eu quero já esse segundo estudo, essa segunda parte do nosso estudo, eu quero dizer a você que Deus, aonde você estiver, Ele pode tocar na sua vida agora. Basta somente você crer, basta somente você confiar que Deus, Ele é o grande cuidador, Ele é o grande médico, Ele é o grande psicólogo, Ele é o psiquiatra da humanidade. Somente Ele pode te ajudar a sair dessa vida. Eu quero que você seja abençoado através desse estudo, através desta palavra, porque Deus tem um plano muito grande na sua vida, jovem. Deus tem bênçãos muito grandes para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua mãe, dos seus pais. Você é especial, você é forte, jovem. Continue confiando em Deus, continue crendo na palavra de Deus. Eu tenho a certeza disso, que Ele irá te proteger de todas estas coisas. Esse foi a segunda parte do nosso estudo. Eu quero que Deus continue abençoando a sua vida. No próximo sábado nós vamos para o nosso terceiro estudo e vamos finalizar. Nós vamos estar aqui com uma pessoa convidada e eu quero que você não perca, porque Deus ainda tem algo a realizar em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, dos seus amigos. Lembre-se que todos os sábados nós estamos aqui levando a palavra de Deus até você. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Esse foi o estudo de hoje, a segunda parte do nosso estudo sobre a depressão no meio dos jovens. Lembro a você que próximo sábado será o encerramento deste tema e eu quero convidar você que ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like. Você faça comentários, faça perguntas, nós vamos tentar lhe ajudar em todas as áreas que você tiver a sua dúvida aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, convide pessoas a assistir os nossos vídeos. Eu tenho a certeza que Deus irá abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a você e a sua família. E lembre-se, cabeça moderna é cabeça de quem crê em Deus.